Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para falar novamente de Tokyo Ghoul, mas dessa vez eu não vou falar do anime, nem do mangá, eu vou falar do filme live action que saiu no Japão no ano passado e vai passar aqui no Brasil nas datas e cinemas que vão estar no comentário fixado aqui embaixo ou no site da Sato Company, que é a distribuidora do filme que tá trazendo aqui tanto Tokyo Ghoul quanto vários outros filmes e coisas japonesas muito legais, e este filme virá pro Brasil dublado, e foi essa versão que eu assisti e é em cima dela que eu vou comentar de tudo. Adaptação, roteiro em si, a caracterização dos personagens, a atuação, tudo, sem grandes spoilers. Se por acaso você tá aqui e não conhece Tokyo Ghoul, só ouviu falar, quer saber se o filme vale a pena de ser assistido mesmo assim, então vamos lá. Tokyo Ghoul, basicamente, pra quem não sabe, não se lembra, não tá situado, é uma história que se passa em um mundo como o nosso, um Japão normal, aparentemente normal, só que os humanos têm que conviver com criaturas externamente parecidas com eles, parecidas com a gente, que são os Ghouls. Só que Ghouls são aqueles que se alimentam exclusivamente, unicamente de carne humana. Só aí você já vê que surge um conflito, não é mesmo? Como vivem na mesma sociedade, Ghouls e humanos, aqueles que são caçados e aqueles que constantemente precisam se alimentar do outro. É óbvio que existe um conflito. Será que eles podem coexistir? Especialmente considerando que há uma organização chamada CCG que caça esses Ghouls. Então é algo muito conflituoso. Conflitos e pensamentos morais, éticos, filosóficos, questões em relações ao próprio grupo de Ghouls e humanos, o que eles têm de diferentes, o que eles têm em comum, qual o problema de se correlacionarem, é possível isso acontecer? Tudo isso gira nessa trama, é claro, além de sangue, mortes e outras coisinhas mais, com personagens que são interessantes, mas essa é uma adaptação em um filme de mais ou menos 2 horas, portanto, né, um anime que tem já 3 temporadas, vários episódios, um mangá que tá completo, obviamente a história teve que ser apenas um pouco adaptada. E essa foi uma escolha para começar aqui a análise positiva do filme, porque eles não quiseram abraçar o mundo em 2 horas. Eles pegaram um pequeno pedaço que foi adaptado no começo, mais ou menos, da primeira temporada, não chega nem a ser grande parte, e eles focaram naquilo. Mesmo dentro daquilo, eles precisaram fazer algumas adaptações, fizeram mudanças por vontade própria, porque sim, porque isso é natural. Se você já começa aqui esse vídeo pensando live action, tudo uma porcaria, sempre muda tudo, nunca é igual, então com certeza esse vai ser mais um live action que você não vai curtir, porque é natural, seja num filme ou mesmo numa série que tem mais tempo de adaptar, que mudanças sejam feitas, que personagens sejam mais trabalhados ou menos, alguns são até mesmo omitidos porque não tem tanto tempo e é um outro formato. Então tem coisas e linguagens que funcionam num anime, numa caracterização ali de desenho, e não funciona tão bem na atuação. Inclusive, essa é uma crítica minha que vai aparecer um pouquinho numa questão nesse filme, acontece em outros também de live action, que é, tem coisas que não funcionam com pessoas reais. A gente já fala sobre isso, vamos falar primeiro da história, do roteiro, do que foi adaptado sem entrar em detalhes. A gente acompanha a história através do protagonista, que é o Kaneki, que logo no começo da história vai se ver incluído tanto no mundo dos humanos quanto no mundo dos Ghouls, por causa de algo muito drástico que acontece logo no início, e é através do olhar dele, através das inseguranças, dúvidas e questionamentos dele que a gente vai indo e contornando todas essas histórias, inclusive da Hinami. É bom dizer que mesmo nesse plot que foi mais aprofundado ou mais trabalhado pelo menos, houve muitas mudanças e você não tem tanto tempo como no anime para se aproximar dos personagens, para sentir carinho ou sentir pena, dor, raiva. Você sente, mas é numa categoria, num nível bem mais brando. A Sangue não é um filme, nossa, cheio de gore, uma coisa horrorosa, cheio de vísceras, o que poderia acontecer, mas eles trabalham bastante no efeito visual do nojo, na minha opinião, do asco, porque tem bastante vermelho, quando tem vômito ou babo, que é comum, porque tem toda uma questão do paladar dos Ghouls, que, como eu falei, só podem comer comida de carne humana, só podem ingerir carne humana, e todas as outras coisas são nojentas, asquerosas, eles explicam um pouquinho melhor isso no filme. Essa questão toda visual, tudo que pode te dar um pouquinho de asco, de nojo, eles trabalham e utilizam bastante. Mas se você for pensar no quanto eles trabalharam nesse filme, do começo ao fim, o que eles resolveram adaptar, o que eles se propuseram a adaptar, tem um ritmo bom. E nisso tudo você também vai ver uma gradação, um crescimento do próprio personagem, o protagonista. É bem trabalhado e ele tem uma evolução um pouquinho
pouquinho maior do que aconteceria de fato na história do mangá e do anime, para que o filme termine com um ápice um pouquinho maior, né? Em relação à atuação e caracterização de personagens, eu acho que assim, muitas pessoas geralmente tem um estranhamento com a atuação japonesa, porque não tá acostumado a ver filmes japoneses, a atuação japonesa é diferente de verdade, de fato. E como eu falei, não dá pra você imprimir exatamente aquele personagem japonês num filme. Primeiro, caracterização em si, porque às vezes é muito exagerado, muito carregado. Mesmo assim, eles tentam se manter o mais fiéis possível, assim. Você consegue reconhecer cada personagem por como ele se veste, por como ele se fala, por como ele se porta. Alguns, inclusive, são bem parecidos até. O Kaneki em si é o japonês clássico, ali tímido, retraído, nada demais, não se destaca na sociedade, tem suas inseguranças, medos, frustrações. Hyde, que é o melhor amigo desse protagonista, tem aquela questão da crítica que eu disse que eu geralmente faço em live actions, que é, ele é um personagem com mais vigor, mais energia, mais caricato mesmo, e quando você imprime isso demais na atuação ali da pessoa japonesa de fato, eu acho que fica esquisito, acho que fica um pouco exagerado. Não é o pior caso que eu já vi, até porque ele não aparece tanto nesse filme, ele foi um personagem não muito aproveitado, ele logo tem uma situação, um caso que faz com que ele saia da trama e ele fica longe até o final, mas das poucas aparições dele, esse jeito muito carregado que a gente tem do personagem do anime para o ator da vida real me incomodou um pouquinho. Mas como um todo, apesar de você não ter atuações geniais, também não é aquilo que vai se destacar negativamente e tal, você consegue entrar na trama. Se eu pudesse trazer alguma crítica um pouquinho maior na questão de não aprofundar, mas que, sinceramente, eu não sei se daria pra encaixar no roteiro de verdade, são as explicaçõezinhas a mais sobre os Ghouls, né? Mais biológica, fisiológica deles, o que são aquelas coisas, quase tentáculos, que eles citam o nome, né? Que seriam as Kagunis, aquela estrutura que eles usam pra atacar. Isso você sai do filme sem entender. É claro que, de fato, na história original você entende mais pra frente, mas como é um produto fechado, acho que não custava incluir uma pequenininha explicaçãozinha, talvez ali um dos investigadores falando rapidamente. Eles citam sobre Quink também, que é algo que existe, que aparece no filme, porém não tem uma grande explicação. Também a explicação que você teria naturalmente mais pra frente da história, mas de novo, é um filme fechado, acho que não custava, mas não faz tanta falta em Tokyo Ghoul, porque é um filme que basicamente, para um espectador casual, é um filme de ação. O Ghoul será um monstro, biologicamente surgiu na sociedade por algum motivo, ele mata humanos, ele tem uma estrutura ali meio monstruosa mesmo, e talvez não faça falta exatamente. Para curiosos como eu, ou para quem já sabe que tem uma explicação, pode fazer uma pequena falta e tal. Tem uma fotografia decente, não é nada genial, planos incríveis e perfeitos, mas especialmente parece que o diretor se sai melhor com cenas mais escuras. Inclusive, vamos falar aí de efeito da Kaguni em si, dessa estrutura que sai dos Ghouls pra eles atacarem. Tem alguns momentos que parece bem ruinzinha a computação gráfica, meio de geleca, certas Kagunis, mas não é algo tão bizarro, que te faz parar de assistir aquele filme e falar, não dá, tá feio demais. Inclusive, em alguns momentos que as cenas são essas mais escuras, e as Kagunis, inclusive, aparecem mais de perto. Há uma Kaguni especial, a principal, digamos assim, deste filme, que ela tem uma textura que eu até achei boa nessas cenas, nas partes que dão close nela, parece que ela é mais bem trabalhada, até porque tá um close e tal, e ela tem até uma pulsação, um movimento, um som do movimento que, quando não é exagerado, funciona muito bem. E como eu falei, a plasticidade em si, a pós-produção, dá uma cara de algo profissional, é bem feito, é um filme com um cuidado estético mínimo. A trilha sonora não chega perto do quanto foi boa na primeira temporada, nessa parte justamente que a gente assiste no anime, mas é decente. Várias vezes ela funciona, tem uma emoçãozinha, mas não é marcante. Se eu indico pra você assistir Tokyo Ghoul, como eu falei no começo do vídeo, se você é aquele que não suporta live action, escuta, live action de anime, só pensa em Dragon Ball e fica assustado, terror, assim, muito ruim, não assiste, você não vai gostar, você não vai curtir. Se você consegue analisar este produto como algo que vem baseado de Tokyo Ghoul, pode ser um bom entretenimento, você não tem nenhum problema com adaptações, com atuações japonesas em si. Não é um filme genial, mas ele é bom, ele serve como entretenimento, ele não tem grandes defeitos, na verdade ele é até bem redondinho e funciona muito bem e tem bastante da essência de Tokyo Ghoul. Não tá de jeito nenhum, na minha opinião, entre os piores live actions, também não tá nos meus favoritos, que seria ali mais os 3 de Samurai X, gostei muito também da adaptação em série de Boku Dakegai Naimachi, comentei ela aqui no canal. Vamos
Vamos falar sobre dublagem, que é bem interessante que a gente tem isso aqui no Brasil, a forma de assistir será dublado, o que é muito bom, você gostando muito ou não, porque abrange o maior público. É fato que o público brasileiro, em geral, prefere o filme dublado, de qualquer estilo que seja, por isso que ele tá mais aí no cardápio. Você acha mais filmes com sessões dubladas, em geral, no Brasil, do que legendado. Tem cidade que você nem acha sessão legendada porque a procura é muito menor. Tirando isso, a dublagem é bem feita. Você pode sim pensar que às vezes uma voz não encaixa tanto com o personagem. Eu, em particular, às vezes não gostava muito da atuação ou da combinação, talvez, da voz ali do dublador do Kaneki, em especial. Esse mundo está errado! Em alguns momentos, especialmente quando ele tava sofrendo muito, não sei, me desconectava, eu não sei se o ator de fato falava desse jeito, não vi a versão japonesa mesmo, mas às vezes quando tava em cenas de sofrimento, eu achava que ficava muito forçado e me dava um certo incômodo, tá? Isso foi algo que eu senti em particular em relação ao Kaneki. Em geral, os personagens combinaram bem com a voz. Primeira vez vendo um gol de verdade? Você é o único que pode sobreviver em ambos os mundos. Dos ghouls e dos humanos. Monstros do seu tipo são pecadores por querer viver! Tá com um sync bom, como os brasileiros sabem fazer, e você não fica, de novo, se descolando do filme porque é algo ali meio esquisito e mal feito, de forma alguma. E últimas ressalvas que eu tenho é que mesmo eles trabalhando, na minha opinião, bem o roteiro pro tempo que eles tinham, algumas coisas não são tão bem explicadas. Por exemplo, por que, como tais personagens apareceram justamente naquele momento, naquele local ali, que não tinha sentido eles estarem presentes daquela forma. Mas eu entendo, pra uma aceleração que era preciso, isso teve que acontecer, mas assim, umas pequenininhas críticas, mas eu acho que algumas delas surgem só porque eu sei a história original e completa. Se você assistiu Tokyo Ghoul, o filme, deixa aqui embaixo a sua opinião, fala o que você acha. Lembrando que datas e cinemas em que estará passando aqui no Brasil vão estar no comentário aqui embaixo e no site da Sato Company. E se você tiver oportunidade, eu diria, vai assistir. Vale a pena, é um bom tempo, não vai melhorar pra além do que você viu no anime, do mangá, não é melhor, não é o melhor produto, é um produto diferente se você curtir, mas uma experiência nova, nesse caso vale a pena, não vai ser um Dragon Ball, não vai ser essa experiência, não vai ser Death Note. Se você assistiu depois, comenta aqui embaixo também, comenta qual live action você mais gosta e se você puder ajudar o canal, deixa aquele seu curtir, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!